tirei daqui porque eu sou meio agitado, sabe? Meio desastrado, não dá muito certo. A pessoa quando é gordinho e um pouquinho maior, derruba tudo, né? E Jesus, esse irmão amigo, mestre de todas as horas, e Deus, esse Pai bondoso, nos abençoe não só agora, mas por todo sempre. Hoje estamos com a responsabilidade de falar dessa temática, né? Que aqui está posto, mas que vamos encontrar Emmanuel, através da psicografia de Chico, abordando no livro Vinha de Luz, que faz parte de um conjunto de obras que vem falando justamente de algumas passagens do Evangelho do Novo Testamento. A coleção é composta pelo Caminho, Verdade e Vida, que foi lançado em 1948, Pão Nosso, 1950, Vinha de Luz, que lançou em 1951, e Fonte Viva, 1956. São livros que nos chamam a atenção ao amor, à caridade, à fraternidade, à reforma íntima, ao trabalho com o próximo, à hora de verdadeiramente caminharmos, porque já estamos um pouco atrasados, né? Então esses livros ele vem justamente trazer para nós essas informações de estímulos a nós para que possamos, deixa eu voltar aqui, para que possamos caminhar de forma efetiva. E muitas das vezes, assim como Paulo, ficou meio perdido, sem saber o que fazer. Quantas vezes a gente não fica, né? Às vezes a gente fica pensando, o que é que eu estou fazendo? E essa mensagem é muito importante, porque é preciso a gente ter atenção, ouvidos de ouvir e olhos de ver. Veja o que ela diz. Esse livro ele tem, para a gente arrematar o conhecimento, mais ou menos não, tem 180 textos, 180 mensagens, belíssimo, fantástico. E essa é a 169, que está intitulada Enquanto é Hoje. E lá ele pega justamente essa carta, né, de Paulo aos Hebreus, e ele pega esse trechinho e diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como a nossa irmã falou, está lá em Paulo Hebreu 3, capítulo 3, versículo 15. Deixa eu ver aqui se vai acabar. Como a mensagem não é muito longa, a gente vai estudar ela, vai falar sobre ela pedaços por pedaços, tá certo? E depois esperamos nós que possamos ler o livro inteiro, que é muito gostoso de ler, muito fácil, acessível, né, a leitura. Emmanuel, ele, por motivo óbvio, ele começa a nos demonstrar a importância de estarmos aqui encarnados, nesse corpo físico, nesse corpo material, a qual muitas das vezes a gente coloca ele acima de tudo e de todos, a qual a gente se apega verdadeiramente. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. E ele justamente fala sobre isso. Olha o texto que ele coloca. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grandes números de reencarnações, para reajustar os hábitos e aprimorar esses maus hábitos, melhorar esses maus hábitos. Como é que a gente faz isso? Será que em uma única existência? Porque vida só temos uma, existência temos várias, tantas forem necessárias para que a gente alcance, né, a liberdade da consciência, sermos espíritos livres, espíritos puros. Precisaríamos de novos corpos, precisaríamos reencarnar tantas vezes.
Quem é que aqui vai conseguir resolver todos os seus maus hábitos, todas as suas limitações, todas as suas dificuldades em uma única existência? Levanta a mão, quem consegue? Se conseguir, eu digo, meu amigo, você está na sua última encarnação. Aqui, pelo menos aqui. Kardec, muito sabiamente, porque Emmanuel, ele não contradiz Kardec em aspecto nenhum. Lá na questão do Livro dos Espíritos, 167, ele diz lá: qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o objetivo da encarnação? Justamente, Emmanuel explica isso no texto anterior. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde há justiça. Como é que eu posso acreditar na justiça divina diante de tantas dores e sofrimentos, diante perda momentânea das mães de seus filhos recém-nascidos, limitações físicas e tantas outras dificuldades que temos na caminhada, se a gente não tiver o conhecimento, não tiver a esperança trazida pela reencarnação? Eu fico pensando como é a vida, a visão e a dificuldade que é da pessoa que vive sem ter a ideia ou a convicção da reencarnação. Porque ela deve ficar desesperada, porque o tempo está acabando. E ela não sabe se vai acabar hoje, se vai acabar amanhã, e ainda não conseguiu completar toda a tarefa. Ainda não conseguiu vencer a si. Imaginemos, temos uma amiga que ela disse que a partir do momento que ela, o Antigo Testamento só tem destruição, podemos assim dizer, né? Os que não obedecem são esmagados e destruídos, por aí vai. A gente observa que o Cristo ele começou a entender que era preciso que o Cordeiro seja entregue a partir dessa passagem. Quando ele vinha lá de Cesareia, cercania de Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos. Ele diz assim: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizes que eu sou? O Cristo pergunta aos seus apóstolos. Aí um deles diz assim: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que já é Jeremias, e alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizeis eu que eu sou? Simão Pedro, né? O homem mais rude de todos eles, o mais bravo. Tornando a palavra, Jesus percebeu, mesmo ele sendo rude, ele era um médium extraordinário, aproveitando que foi um dos maiores divulgadores da Boa Nova do Cristo. Ele diz assim: bem-aventurados és, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não ia ter condições nenhuma de definir isso. Aí o Cristo diz assim: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne, quer dizer, não foi você, o sangue, que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A partir desse momento ele entendeu que ninguém sabia, ninguém entendia por que ele veio. Muitos ali, até os apóstolos, achavam que ele veio para destituir o poder da época de Roma, para acabar com os impostos cobrados. Todos eles olhavam para Jesus e achavam que ele ia resolver os problemas materiais da época. Ele disse: é preciso que o povo acorde, né? E ele deixa uma mensagem maravilhosa. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele vendo que as ovelhas ainda não entendiam, ele disse: é preciso que a profecia se cumpra, que a ovelha seja entregue. E aí ele já começa a se preparar, porque até hoje podemos observar, muitos só reconhecem as obras boas, as boas obras,
ou as mensagens nobres daqueles que aqui viveram só depois que eles morrem. Já perceberam? A gente, infelizmente, quando o outro está vivo, ele é atacado constantemente. Ele é vilipendiado. Ele joga um monte de fake news no pobrezinho, né? E ele lá com a boa vontade tentando fazer o bem. Aí depois que ele desencarna, aí o pessoal, eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ele trazia tanta coisa boa. Não sabia que o ensinamento dele era tão bom. Eu fiquei sabendo que até hoje, infelizmente, somos assim. Imagina na época. Eles precisavam dos fenômenos extraordinários para poder tentarem e começarem a acreditar em alguma coisa. Mais à frente, e é quando o Cristo, ele morre pela cruz, ele ressuscita. Para o Cristo podemos sim colocar esse termo de ressuscitar, porque foi uma única encarnação que ele veio aqui para nós, e ele surge para nós. Naquele primeiro momento, em um corpo fluídico, corpo perispiritual, a qual que ele diz, não podes tocar em mim agora, nesse momento, porque ainda não fui ao Pai. Imagina o povo na época tocar no Cristo, já vão passar por dentro, hein? Ia ser um desespero, né? Aí depois ele volta e se apresenta, eu acho que umas 18 vezes para os apóstolos, durante um bom tempo aqui na Terra, né? E ele se materializa, conversa, e teve até aqueles outros que duvidavam, né? Como Tomé, e ele precisou tocar. Quantas vezes a gente precisa tocar para poder entender que é verdade? Quantas dores e sofrimentos precisamos ter para podermos acordar e entender que hoje é que é importante, e que o agora é que é importante, e que precisamos muito seguir o caminho. Não é o caminho do Cristo como pessoa, como uma imagem, mas sim o caminho do Cristo como exemplo, como ensinamento, que diz que podemos fazer o que ele fez e muito mais, que temos essa potencialidade e que precisamos encontrar essa luz dentro de nós e colocar para fora. Por isso que ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele fala mais à frente, para que a gente busque ele nos momentos de maior suplício e de dor. Mas não é para ele resolver o problema da gente não, porque ele não vai resolver. Mas ele vai nos orientar, vai aliviar. E ele diz assim: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos... Ele disse que ia resolver? Não. Até Chico levou essa lição para ele. Nos momentos mais difíceis, em que a dor dos olhos e a fadiga do corpo prendia, ele dizia: como pode eu, com uma dificuldade física dessa, e você disse que tem tantos livros aí para psicografar, eu não tenho condições físicas para isso. Fale com